Você já está pensando como milionário? Hill dedicou mais de 20 anos estudando as pessoas mais ricas do mundo. Ele conversou com industriais, inventores, líderes e homens que construíram fortunas que pareciam impossíveis. E, ao analisar cada um deles, ele percebeu algo curioso. Antes da riqueza aparecer, antes das oportunidades surgirem, antes dos negócios prosperarem, essas pessoas já pensavam de forma diferente. Não era apenas otimismo, não era apenas motivação, era um padrão mental específico, um tipo de pensamento que, quando surge dentro de alguém, começa a reorganizar toda a realidade ao redor dessa pessoa. É como se a mente começasse a emitir um novo sinal. E quando esse sinal muda, as oportunidades começam a responder. Talvez você ainda não tenha percebido. Mas algumas mudanças que estão acontecendo dentro de você agora podem ser exatamente os primeiros sinais de que sua mente está entrando no mesmo padrão mental das pessoas milionárias. Talvez você esteja começando a questionar a vida comum. Talvez você esteja sentindo que nasceu para algo maior. Talvez certas ideias estejam surgindo na sua cabeça que antes nunca apareciam. E se isso estiver acontecendo, preste atenção, porque Napoleon Hill dizia que o verdadeiro processo de enriquecimento começa invisivelmente dentro da mente, muito antes de se tornar visível no mundo físico. E neste vídeo você vai descobrir algo poderoso. Os sinais mentais que mostram que alguém já começou a pensar como milionário, mesmo que ainda não tenha percebido. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveite agora e se inscreva no canal. Aqui nós falamos sobre mentalidade, riqueza e transformação interior de uma forma profunda, baseada nos princípios que mudaram a vida de milhões de pessoas. E agora preste muita atenção, porque o primeiro sinal pode já estar acontecendo dentro de você. Primeiro sinal, você começa a ser e sentir diferente das pessoas ao seu redor. Existe um sentimento muito específico que aparece nas pessoas que estão prestes a mudar de vida. Não é arrogância, não é superioridade, é uma sensação silenciosa de que algo dentro delas já não combina mais com o ambiente em que vivem. Elas começam a perceber certos padrões, começam a notar como muitas pessoas pensam pequeno, como muitos vivem apenas esperando o mês acabar, como muitos passam anos reclamando, mas nunca tentando mudar nada. E lentamente algo começa a acontecer. A mente dessa pessoa começa a rejeitar esse tipo de mentalidade. Napoleon Hill observou isso em muitos milionários. Antes de enriquecerem, eles passaram por uma fase estranha. Uma fase em que se sentiam deslocados. Eles percebiam que já não conseguiam participar de certas conversas baseadas em medo, conversas baseadas em reclamação, conversas baseadas em escassez, enquanto outras pessoas falavam sobre problemas. Essas pessoas começavam a pensar em soluções, enquanto outros falavam sobre dificuldades. Essas pessoas começavam a imaginar oportunidades, e isso criava um tipo de isolamento psicológico. Não porque elas queriam se afastar, mas porque a mente delas já estava funcionando em outro nível. Esse é um dos primeiros sinais de transformação mental. Você começa a perceber que muitos limites que as pessoas acreditam são apenas crenças repetidas. Você começa a notar que muitas pessoas não são pobres por falta de capacidade. Elas são pobres porque foram condicionadas a pensar pequeno. Napoleon Hill disse algo poderoso. Ele dizia que a riqueza começa quando a mente se recusa a aceitar as limitações impostas pelo ambiente. Esse é o momento em que algo desperta. É como se uma voz interna dissesse: existe algo maior esperando por mim. E quando essa voz começa a aparecer, a vida começa a mudar, porque nesse momento uma nova pergunta começa a surgir dentro da mente. Uma pergunta que muda tudo. E se eu puder construir algo muito maior do que aquilo que todos esperam? Essa pergunta parece simples, mas ela contém um poder enorme, porque quando a mente começa a considerar essa possibilidade, ela começa a buscar caminhos, ela começa a gerar ideias, ela começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. E lentamente uma nova identidade começa a se formar. A identidade de alguém que não está apenas
sobrevivendo, mas alguém que está começando a construir um destino diferente. Napoleão Hill dizia que esse momento é o verdadeiro início da prosperidade. Não é quando o dinheiro chega, é quando a mente muda. Porque quando a mente muda, o destino inevitavelmente muda também. E agora surge uma pergunta importante. Será que você já percebeu esse tipo de mudança acontecendo dentro de você? Se sim, escreva nos comentários. Minha mente já mudou. Porque esse simples gesto ajuda a reforçar a nova identidade que está sendo construída dentro de você. E no próximo sinal você vai perceber algo ainda mais poderoso. Porque existe um momento em que a mente deixa de apenas sonhar e começa a pensar estrategicamente como uma pessoa que vai enriquecer. O segundo sinal, você começa a pensar em oportunidades em vez de problemas. Existe uma mudança mental muito poderosa que acontece nas pessoas que estão prestes a prosperar, e ela é quase imperceptível no início. Enquanto a maioria das pessoas olha para o mundo e vê dificuldades, essas pessoas começam a enxergar possibilidades escondidas dentro dos problemas. Napoleão Hill observou isso repetidamente. Os grandes construtores de riqueza não tinham menos problemas do que os outros. Na verdade, muitas vezes tinham até mais desafios, mas havia uma diferença fundamental. Eles treinavam a mente para fazer uma pergunta específica diante de qualquer dificuldade. Que oportunidade está escondida aqui? Essa pergunta muda completamente a forma como o cérebro funciona. Enquanto muitas pessoas gastam energia reclamando, a mente treinada ela começa automaticamente a procurar soluções. E quando a mente começa a procurar soluções, ela ativa um mecanismo poderoso do cérebro, o mecanismo da criatividade estratégica. Napoleão Hill dizia que o cérebro humano funciona como uma estação transmissora e receptora de ideias. Quando alguém passa a focar constantemente em oportunidades, novas ideias começam a surgir. É quase como se o universo respondesse a esse tipo de mentalidade. De repente você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Uma ideia de negócio, uma melhoria em um serviço, uma nova forma de resolver um problema antigo. E isso não acontece por acaso. A mente está começando a operar no mesmo padrão das pessoas que criam riqueza, porque riqueza sempre nasce da solução de problemas. Quanto maior o problema resolvido, maior tende a ser a recompensa. É por isso que muitos milionários começaram observando algo simples. Eles perceberam algo que não funcionava bem no mundo e decidiram melhorar aquilo. Napoleão Hill dizia que todo grande enriquecimento começa com uma ideia que resolve um problema importante. Mas existe algo ainda mais interessante. Quando a mente começa a entrar nesse modo, ela não consegue mais voltar ao padrão antigo. Você começa a sentir incômodo quando vê desperdício de potencial, começa a perceber oportunidades que ninguém mais vê. E isso acontece porque seu cérebro está sendo reprogramado, ele está sendo treinado para operar no padrão mental da prosperidade. Talvez você já tenha vivido algo assim. Talvez você tenha olhado para uma situação comum e pensado: existe uma forma melhor de fazer isso. Se isso acontece com frequência, preste atenção. Esse é um dos sinais mais fortes de que sua mente está evoluindo. Porque quando alguém começa a enxergar oportunidades onde outros veem problemas, essa pessoa começa a caminhar inevitavelmente para o sucesso. E agora chegamos a um terceiro sinal ainda mais poderoso. Um sinal que Napoleão Hill considerava um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. O terceiro sinal, você começa a sentir uma visão clara do futuro. Uma das características mais marcantes das pessoas que prosperam é a presença de uma visão. Não apenas um desejo, uma visão. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Desejo é algo que muitas pessoas têm, visão é algo que poucas pessoas desenvolvem. Napoleão Hill chamava isso de desejo ardente organizado pela imaginação. É quando a mente começa a construir uma imagem clara do futuro. Você começa a visualizar o tipo de vida que quer construir. Começa a imaginar os projetos que deseja realizar. Começa a enxergar o tipo de impacto que quer causar no mundo. E essa visão começa a se tornar cada vez mais nítida. É como se o futuro começasse a aparecer primeiro dentro da mente. Muitos milionários relataram algo semelhante. Antes de construir suas empresas, antes de conquistar suas fortunas,
Eles já conseguiam enxergar aquilo mentalmente. Eles conseguiam sentir aquilo. Napoleon Hill dizia que a imaginação é a oficina onde todos os planos de riqueza são criados. Tudo começa ali. Toda empresa, toda inovação, toda fortuna. Primeiro ela nasce dentro da mente de alguém, e quando essa visão se torna forte o suficiente, ela começa a influenciar as decisões da pessoa. Ela começa a escolher melhor, começa a evitar caminhos que não levam ao objetivo, começa a buscar conhecimento, começa a se aproximar de pessoas que pensam grande. Tudo começa a se reorganizar. E isso acontece porque a mente agora tem uma direção. Sem visão, a mente vaga. Com visão, a mente constrói. Talvez você esteja começando a sentir isso. Talvez ideias sobre o seu futuro estejam surgindo com mais clareza. Talvez você esteja começando a imaginar uma realidade muito maior do que aquela que sempre viveu. Se isso está acontecendo, não ignore, porque esse tipo de visão é um dos sinais mais claros de transformação mental. Napoleon Hill dizia que as pessoas que constroem riqueza vivem duas vezes, primeiro na imaginação, depois na realidade. E agora chegamos a outro sinal extremamente poderoso, um sinal que mostra que a mente deixou de ser passiva e começou a assumir o controle da própria vida. O quarto sinal, você começa a assumir total responsabilidade pela sua vida. Existe um momento decisivo na vida de qualquer pessoa que prospera. É o momento em que ela para de culpar o mundo. Napoleon Hill percebeu isso em praticamente todos os milionários que estudou. Eles tinham algo em comum. Eles assumiam responsabilidade total pela própria vida. Isso não significa que o mundo é sempre justo. Não significa que não existem dificuldades, mas significa algo muito poderoso. Eles entendiam que a única coisa que realmente podem controlar é a própria mentalidade e as próprias decisões. Enquanto muitas pessoas culpam a economia, culpam o governo, culpam a família, culpam as circunstâncias, essas pessoas fazem uma pergunta diferente. O que eu posso fazer com aquilo que tenho agora? Essa pergunta muda tudo, porque ela devolve o poder para a pessoa, e quando alguém assume responsabilidade, algo muito interessante acontece. Ela começa a agir. Ela para de esperar. Ela começa a construir. Napoleon Hill dizia que a responsabilidade pessoal é a base de toda grande realização. Porque no momento em que alguém assume controle da própria vida, ela também assume controle do próprio destino. Talvez você esteja passando por essa fase. Talvez você tenha começado a perceber que reclamar não muda nada. Que esperar a aprovação dos outros não constrói nada. Que apenas agir pode transformar a realidade. Se isso está acontecendo, é um sinal muito forte, porque nesse momento a mente está deixando o modo vítima e entrando no modo criador. E quando alguém entra nesse modo, o caminho para a prosperidade começa a se abrir, mas existe ainda um sinal ainda mais profundo, um sinal que muitas pessoas ignoram, mas que Napoleon Hill considerava essencial para qualquer pessoa que deseja enriquecer. E ele tem relação com algo que muitos evitam: disciplina mental. O quinto sinal, você começa a proteger sua mente. Existe uma mudança silenciosa que acontece quando alguém começa a pensar como uma pessoa destinada à prosperidade. Essa mudança não aparece na aparência, ela acontece na forma como a pessoa protege a própria mente. Napoleon Hill dizia algo extremamente importante. A mente humana é como um jardim. Se você não escolher conscientemente o que plantar, as ervas daninhas crescerão sozinhas. Muitas pessoas passam a vida inteira permitindo que qualquer tipo de pensamento entre na própria mente. Notícias negativas, conversas pessimistas, críticas destrutivas em medos repetidos. Mas as pessoas que constroem riqueza aprendem algo fundamental. Elas começam a filtrar aquilo que alimenta seus pensamentos. Elas escolhem melhor o que escutam, escolhem melhor com quem conversam, escolhem melhor aquilo que consomem mentalmente, porque entendem que pensamentos se transformam em decisões, e decisões se transformam em resultados. Napoleon Hill afirmava que a mente dominante atrai circunstâncias semelhantes ao seu padrão de pensamento. Ou seja, quando alguém alimenta constantemente ideias de crescimento, a mente começa a procurar
caminhos de crescimento. Quando alguém alimenta constantemente ideias de escassez, a mente começa a reforçar limitações. É por isso que muitas pessoas inteligentes permanecem presas à mesma realidade por anos. Elas nunca aprenderam a controlar o próprio ambiente mental. Mas quando alguém começa a pensar como milionário, ela muda. Essa pessoa passa a proteger sua energia mental. Ela começa a evitar ambientes que drenam motivação. Começa a buscar conteúdos que expandem a visão. Começa a estudar, aprender e absorver ideias que fortalecem a mentalidade de crescimento. E lentamente algo começa a acontecer. A mente começa a se reorganizar, pensamentos mais claros surgem, ideias mais estratégicas aparecem, decisões mais inteligentes começam a ser tomadas. Isso não é sorte, é consequência. Napoleão Hill dizia que quem controla a própria mente começa a controlar a própria realidade. E quando esse nível de controle mental começa a surgir, a prosperidade deixa de ser apenas uma possibilidade, ela começa a se tornar uma direção inevitável. Mas existe um sinal ainda mais poderoso. Um sinal que muitas vezes aparece quando a pessoa já está muito próxima de uma grande transformação financeira. O sexto sinal, você começa a sentir uma urgência interna. Existe um sentimento que aparece dentro de pessoas destinadas a grandes realizações, é uma espécie de inquietação, uma sensação de que o tempo está passando e algo importante precisa ser construído. Napoleão Hill observou que muitas pessoas que enriqueceram passaram por um período em que sentiam uma forte urgência interior. Elas não conseguiam mais aceitar uma vida comum. Elas sentiam que estavam destinadas a realizar algo maior. Essa sensação pode aparecer de várias formas. Você começa a se incomodar com a mediocridade, começa a sentir que está desperdiçando potencial, começa a perceber que tem capacidades que ainda não foram utilizadas. E isso cria uma pressão interna, uma pressão que empurra a pessoa para frente. Napoleão Hill chamava isso de desejo ardente, um desejo tão intenso que começa a dominar os pensamentos da pessoa. Não é apenas um sonho distante, é algo que começa a ocupar a mente constantemente. A pessoa pensa nisso ao acordar, pensa nisso durante o dia, pensa nisso antes de dormir, e lentamente esse desejo começa a influenciar o comportamento. A pessoa começa a estudar mais, começa a buscar novas oportunidades, começa a desenvolver novas habilidades, começa a construir planos. Esse tipo de urgência interna ela é extremamente poderoso, porque ele gera movimento, e movimento gera transformação. Napoleão Hill dizia que a riqueza raramente chega para aqueles que estão apenas esperando, ela aparece para aqueles que estão construindo, para aqueles que estão buscando, para aqueles que estão preparados para agir quando a oportunidade surge. Se você sente esse tipo de inquietação, preste atenção. Pode ser um sinal de que algo dentro de você já começou a despertar. E quando esse despertar acontece, a vida nunca mais volta ao estado anterior. Mas existe ainda um último sinal. Um sinal que Napoleão Hill considerava um dos mais fortes indicadores de que alguém está pronto para prosperar. O sétimo sinal. Você começa a acreditar que a riqueza é possível para você. Este é um dos sinais mais transformadores de todos. Porque durante grande parte da vida, muitas pessoas carregam uma crença invisível. A crença de que riqueza é algo distante, algo reservado para outras pessoas, algo que talvez nunca aconteça para elas. Mas quando a mentalidade começa a mudar, essa crença começa a se quebrar. A pessoa começa a perceber algo poderoso. Ela começa a entender que muitos milionários não nasceram ricos. Eles começaram exatamente do ponto onde muitas pessoas estão hoje, com dúvidas, com desafios, com recursos limitados, mas com uma mentalidade diferente. Napoleão Hill dizia que toda realização começa com a crença de que aquilo é possível. Sem essa crença, a mente nunca constrói planos. Sem essa crença, a pessoa nunca tenta seriamente. Mas quando essa crença nasce, algo muda. A pessoa começa a se enxergar de forma diferente, começa a perceber suas próprias capacidades, começa a acreditar que pode construir algo grande. E essa mudança de identidade, ela é
extremamente poderosa, porque a mente começa a agir de acordo com aquilo que acredita ser. Se alguém acredita ser limitado, vai agir de forma limitada. Se alguém acredita ter potencial para prosperar, vai agir de forma diferente. Napoleon Hill dizia que o maior obstáculo entre uma pessoa e a riqueza muitas vezes é apenas a própria crença sobre quem ela pode se tornar. E quando essa crença muda, todo o caminho começa a se abrir. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez algo dentro de você esteja começando a acreditar que uma vida maior é possível. Se isso está acontecendo, escreva nos comentários: eu estou preparado para prosperar, porque declarar isso fortalece a identidade que está surgindo dentro de você. E agora vamos para uma parte final muito especial, uma parte onde você vai entender os princípios que consolidam definitivamente essa mentalidade. Os princípios que consolidam a mente de um milionário: primeiro princípio, clareza de propósito; segundo princípio, controle dos pensamentos; terceiro princípio, disciplina nas decisões; quarto princípio, foco em soluções; quinto princípio, aprendizado contínuo; sexto princípio, coragem para agir; sétimo princípio, visão de longo prazo; oitavo princípio, autoconfiança; nono princípio, persistência; décimo princípio, fé no próprio caminho. Napoleon Hill afirmava que quando esses princípios começam a se tornar parte da mente de uma pessoa, a prosperidade deixa de ser uma possibilidade distante. Ela passa a ser uma consequência natural, porque a mente já foi preparada para recebê-la. E talvez o maior segredo de todos seja este: a riqueza raramente aparece primeiro na conta bancária. Ela aparece primeiro na forma de pensar. Quando a mente muda, o destino inevitavelmente muda também. Existe um momento silencioso na vida de algumas pessoas em que tudo começa a fazer sentido. Não é quando o dinheiro aparece. Não é quando os resultados finalmente se tornam visíveis. Esse momento acontece antes. Acontece dentro da mente. Napoleon Hill dizia que toda grande transformação externa nasce primeiro de uma transformação interna profunda. Antes que a prosperidade se manifeste no mundo físico, ela precisa existir na estrutura mental da pessoa. Porque riqueza não é apenas dinheiro. Riqueza é mentalidade, riqueza é visão, riqueza é disciplina, riqueza é propósito. E quando esses elementos começam a se consolidar dentro da mente de alguém, algo extraordinário começa a acontecer. A pessoa deixa de ser conduzida pelas circunstâncias e começa a conduzir a própria realidade. Talvez você tenha começado a perceber isso ultimamente. Talvez você tenha percebido que sua forma de pensar mudou, que suas prioridades mudaram, que suas escolhas começaram a evoluir. Talvez você tenha percebido que certas coisas que antes pareciam importantes, agora parecem pequenas. E que certos sonhos que antes pareciam distantes, agora parecem possíveis. Isso não acontece por acaso. Quando Deus decide elevar alguém, Ele começa despertando essa pessoa. Primeiro vem o despertar da mente. Depois vem o despertar da visão. Depois vem o despertar do propósito. E quando esses três elementos se alinham, a vida começa a entrar em uma nova fase. Napoleon Hill afirmava que o ser humano possui uma capacidade extraordinária de moldar o próprio destino através dos pensamentos dominantes, que escolhe cultivar pensamentos repetidos, se transformam em crenças. Crenças se transformam em decisões, decisões se transformam em ações. Ações repetidas se transformam em hábitos. E hábitos inevitavelmente constroem resultados. Isso significa que a vida de alguém não muda, apenas por causa das circunstâncias. Ela muda quando a estrutura mental dessa pessoa muda. Talvez você esteja percebendo agora que algo dentro de você começou a rejeitar automaticamente a mediocridade. A ideia de viver apenas sobrevivendo. A ideia de aceitar limites impostos pela opinião dos outros. A ideia de acreditar que certas conquistas são apenas para alguns poucos privilegiados. Quando essa rejeição começa a surgir, algo muito poderoso está acontecendo. Sua mente começou a despertar, e uma mente desperta nunca mais consegue voltar a dormir completamente. Porque uma vez que você percebe o seu potencial, viver abaixo dele começa a incomodar profundamente. Napoleon Hill dizia que o maior poder que um ser humano pode desenvolver
é o controle consciente da própria mente. Quem controla os pensamentos controla as decisões. Quem controla as decisões controla o caminho. E quem controla o caminho, inevitavelmente, começa a controlar o destino. Talvez sua jornada até aqui não tenha sido fácil, talvez você tenha enfrentado momentos de dúvida, momentos de dificuldade, momentos em que parecia que nada estava acontecendo, mas muitas vezes esses momentos fazem parte da preparação, porque grandes estruturas precisam de bases sólidas. E Deus muitas vezes trabalha primeiro nas bases invisíveis antes de revelar os resultados visíveis. Talvez você tenha passado por momentos em que certas pessoas se afastaram, momentos em que certos caminhos se fecharam, momentos em que certas oportunidades não aconteceram, mas muitas vezes esses acontecimentos não são rejeições, são redirecionamentos, porque quando alguém está sendo preparado para algo maior, nem tudo pode continuar como antes. Velhos padrões precisam ser quebrados, velhas mentalidades precisam ser substituídas, velhas crenças precisam ser desmontadas. Esse processo pode parecer confuso no início, mas com o tempo tudo começa a se encaixar. Napoleon Hill ele dizia que cada experiência da vida carrega uma semente equivalente de benefício. Mesmo as experiências que parecem difíceis, mesmo os momentos que parecem injustos, mesmo os desafios que parecem atrasar o caminho. Dentro de cada um deles existe uma lição, existe uma preparação, existe um treinamento, e quando alguém decide aprender com essas experiências, em vez de apenas resistir a elas, algo extraordinário acontece. A mente se fortalece, a visão se amplia. A disciplina, ela se desenvolve e aos poucos a pessoa começa a se tornar alguém completamente diferente. Alguém mais preparado, mais consciente, mais determinado. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez você esteja percebendo que sua vida começou a entrar em um novo ciclo, um ciclo em que sua mente já não aceita mais viver no mínimo. Um ciclo em que sua visão começou a se expandir. Um ciclo em que seu propósito começou a ficar mais claro. Se isso está acontecendo com você, existe algo muito importante que você precisa entender. Esse processo não começou por acaso. Quando Deus começa a tirar alguém da mediocridade, Ele começa despertando essa pessoa para uma nova identidade. A identidade de alguém que constrói, que cria, que transforma. E quando essa identidade começa a se consolidar, algo inevitável começa a acontecer. A prosperidade começa a encontrar essa pessoa, não porque ela pediu, mas porque ela se tornou preparada para recebê-la. Napoleon Hill dizia que o sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai ao se tornar a pessoa capaz de produzi-lo. E quando alguém desenvolve essa mentalidade, a vida inevitavelmente começa a responder. Talvez você esteja vivendo exatamente o começo dessa transformação. Talvez você esteja sendo preparado para algo maior do que aquilo que você imaginava. Talvez Deus esteja reorganizando sua vida para te colocar em um nível que você ainda não consegue enxergar completamente. E se isso fizer sentido para você, existe algo simples que você pode fazer agora. Escreva nos comentários: eu estou sendo elevado, porque quando você declara conscientemente aquilo que está construindo, sua mente começa a reforçar essa identidade. E identidades fortes criam realidades fortes.